Olá, meus queridos, a paz do Senhor. Pastor David Gomes aqui, o embaixador de Cristo. Eu tenho o imenso prazer de vos apresentar mais um vídeo em nosso canal. Eu gostaria de convidar vocês para meditarmos a respeito de 3 importantes profecias a respeito do sofrimento de Cristo. Essas profecias se cumpriram momentos antes de sua morte. A primeira profecia está no Salmo 22, verso 18. A segunda, Salmo 69, verso 21. E a terceira, Isaías 53, verso 12. Na primeira profecia diz que as suas roupas seriam repartidas e sobre a sua túnica seria lançado sorte. Essa profecia se cumpriu no Evangelho de João, capítulo 19, a partir do verso 23. A Bíblia diz que quando Jesus foi crucificado, os soldados repartiram as suas roupas em 4 partes, uma parte para cada soldado. Pegaram também a sua túnica. A túnica de Jesus, porém, era sem emenda, sem costura, toda tecida de alto a baixo. E para se cumprir a Escritura, a Bíblia diz que foi lançado sorte para ver quem ficaria com a túnica de Jesus. Vale a pena destacar que a túnica de Jesus apontava para o seu caráter, sem emenda, sem costura, um caráter limpo, um caráter extraordinário. Na segunda profecia, Salmo 69 e o verso 21, diz assim: por alimento me deram fel e na minha sede me deram vinagre. Mateus frisou que deram para Jesus vinho misturado com fel. Marcos destaca que deram para Jesus vinho misturado com mirra. Mas eu quero me focar com vocês no Evangelho de João, capítulo de número 19, a partir do verso de número 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Um dos soldados correu, embebeu uma esponja e fixou em um caniço de sopo e levou à boca de Jesus. E tendo Jesus provado o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. É interessante destacar que Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã. E nesse episódio era cerca de 3 horas da tarde. Estava se aproximando às 3 horas da tarde. Jesus ficou na cruz pendurado cerca de 6 horas. Jesus estava com muita fome e com muita sede. E quando Jesus declara: tenho sede, Jesus declara a sua 5ª palavra na cruz. Essa palavra foi a palavra do sofrimento humano, do sofrimento físico. De maneira nenhuma, aqueles soldados seriam gentis com Jesus, pois eram homens maus, e tudo o que aconteceu com Jesus não foi um acidente. Estava na agenda de Deus. Tudo que aconteceu com Jesus tinha que se cumprir. E como de fato, na sua sede lhe deram vinagre, para intensificar mais a sede de Jesus, o seu sofrimento. E na terceira profecia de Isaías 53, verso 12, a Bíblia diz que ele seria contado com os malfeitores. E como de fato aconteceu. A Bíblia diz em Marcos, no capítulo 15 e o verso de número 27, a Bíblia diz que Jesus foi contado com os malfeitores. Ele foi crucificado no meio de 2 malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Marcos relata que os 2, a princípio, insultavam a Jesus, mas depois um se rendeu a Cristo e foi alcançado pela graça transformadora e libertadora. Essas profecias
que foram proferidas a respeito de Jesus, todas elas se cumpriu. Porque tudo o que aconteceu com Jesus não foi uma obra do acaso, não foi um acidente, estava na agenda de Deus. Aos Colossenses capítulo 1, verso 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Tudo isso Jesus sofreu para nos salvar, para nos libertar da escravidão do pecado e do poder de Satanás, para que nós sejamos salvos em Cristo, libertos em Cristo, para que tenhamos a vida eterna. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família. Que você jamais venha rejeitar o sacrifício de Cristo, tudo que Cristo sofreu por amor a você e por amor a mim. Que Deus te abençoe e que Deus te ajude e que a palavra de Cristo habite ricamente em nossos corações. Se você gostar desse vídeo, comente, se inscreva, dê o seu like e também compartilhe. Pastor David Gomes, o embaixador de Cristo.